A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória, crônica, que compromete o reto em praticamente 100% dos casos, mas pode se estender por todo o intestino grosso, maior extensão ou menor extensão. É uma doença que seguramente existia há séculos, mas ela foi efetivamente bem descrita no final do século XIX e no século XX. Nós não sabemos exatamente aqui no Brasil qual é o tamanho da população que sofre com essa doença, por vários motivos. Um, porque os sintomas que envolvem diarreia, principalmente, nem sempre o doente se dá conta de que pode ser alguma coisa mais grave e nem procura médico. E de outro lado, porque também os médicos nem sempre pensam nessa doença, porque efetivamente ela, não vou chamá-la de rara, mas ela é pouco frequente. Dependendo da queixa, dos sintomas que aparecem, o próprio especialista não pensa na doença retocolite. Nós não sabemos exatamente por que tem pessoas que vão ter essa doença em algum momento, aparecendo em algum momento da sua vida. O que se imagina é que tenha uma predisposição genética, o indivíduo nasce com essa possibilidade e há fatores desencadeantes para esse indivíduo predisposto. Dentre os fatores que se associam à predisposição genética, talvez o mais importante seja a composição da flora bacteriana intestinal. A mesma flora bacteriana que era conhecida do organismo e com o qual esse organismo convivia muito bem, numa determinada idade, ela mesma se torna estranha e o organismo reage com uma reação imunológica. A inflamação é uma reação imunológica, só que não tem fim. Ela está presente o tempo todo, mais exacerbada, menos exacerbada. E é durante as fases de exacerbação que acontecem os sintomas. O sintoma maior é diarreia, mas com a presença de sangue e de catarro, de muco, acompanhado de dor abdominal e eventualmente de uma febre baixa. E é uma diarreia que acontece em vários momentos do dia e até durante a noite. Acorda o doente durante a noite para evacuar. Então, alguns doentes, mesmo com esses sintomas, acabam usando alguma medicação aconselhada por algum amigo ou de casa, na tentativa de corrigir por achar que foi alguma coisa que ele comeu. E ele não procura o médico. Esse é um jeito de retardar o diagnóstico. E o outro jeito, mesmo que ele procure um médico, a primeira hipótese é de que é uma infecção ganha por algum alimento estragado. E o doente acaba recebendo, então, antibióticos ou, enfim, uma medicação como se fosse uma infecção. Muitos deles até melhoram temporariamente, mas o quadro vai se repetir. A necessidade de ter esse diagnóstico confirmado é fundamental, porque o tipo de tratamento é objetivamente dirigido para a inflamação. Então, nós temos uma série de medicamentos que são muito bons. Felizmente, a maioria dos doentes com retocolite responde bem a tratamentos mais simples. Eu chamo de mais simples, drogas que têm menos efeitos colaterais. E muito bom resultado em termos de eficácia. Claro, uns 10% vão escapar dessa regra e nós vamos precisar usar medicamentos mais agressivos, com maiores riscos de efeitos colaterais, mais potentes, é verdade, mas nós vamos selecionar o doente que vai chegar nesse momento do tratamento. Então, o mesmo tratamento pode ser muito bom para um doente e não ter nenhuma eficiência para o outro.
há diferenças de resposta ao tratamento, provavelmente embasadas em perfis genéticos diferentes, de flora bacteriana diferente e de resposta a fatores ambientais que nós não conhecemos todos. Aliás, nós conhecemos muito pouco do que leva uma pessoa a ter essa doença em algum momento da vida. Mas de toda forma, nós precisamos reconhecer que a maioria dos doentes vai ter uma resposta ao tratamento e poderá conviver com uma fase boa por tempo prolongado. É preciso considerar que o tratamento, qualquer que ele seja, e que se mostre eficaz, ele deve ser mantido por tempo longo. Qualquer suspensão do tratamento, por melhor que tenha sido a evolução da doença, a suspensão abre um caminho para o retorno da inflamação, o que não é desejável. Mais ainda, como é uma doença que forma ferimentos no reto e no colo, a intenção do tratamento é cicatrizar todos esses ferimentos, porque a experiência no mundo inteiro mostra que, uma vez alcançada a fase de cicatrização, a chance de retorno fica menor. Ela não é zero, mas ela vai ficar menor. E de complicações também. Certamente haverá um grupo de doentes que vai atingir um estágio de doença que vai acabar requerendo cirurgia.